Gnoses a Fundo, episódio número 28, sincronicidade e recorrência. O que será que nós trataremos neste episódio e que gravitará ao redor dessas duas palavras, sincronicidade e recorrência? Sejam todos bem-vindos a esse podcast concebido, produzido e sustentado filantropicamente pelo Instituto Gnoses Brasil e seu corpo de instrutores 100% voluntários. No episódio de hoje, cujo tema foi sugerido pelo nosso host and creator, Marcos Bonassi, vamos ver o que nós três conseguiremos primeiro elucidar para nós mesmos, sempre fundamentados na fidedignidade ao ensinamento gnóstico e, como consequência disso, torcer para que esse nosso diálogo sirva de algo para o ouvinte em seu caminho espiritual, já que esse é um podcast que busca entregar diálogos, análises, reflexões, estudo, conhecimento gnóstico para o buscador da luz em pleno século XXI. Sincronicidade e recorrência. Laís, qual das duas palavras mais vibra com você para que nós entendamos já um pouquinho do que elas significam e da tua expectativa para este episódio número 28? Olá, uma saudação para você, Bruno, Marcos, para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando e aqueles que estão chegando pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos a esse espaço de debate, de diálogo, de despertar, de reflexão. E, na verdade, eu não consegui refletir muito sobre essas duas palavras e primeira vez que eu não tenho nada para falar no começo. Isso é bom, porque não é uma recorrência e falta sincronicidade. Eu vou esquentando ao longo do episódio, porque eu ainda estou refletindo aqui. Isso é muito importante porque mostra uma parte do trabalho esotérico gnóstico, que é viver cada momento intensamente, como diz o mestre Samael. Ele diz o seguinte: viva cada momento intensamente sem dosificá-lo. Olha que coisa interessante. Que legal. Sem dosificar o momento. E ele diz que isso faz parte da filosofia da momentaneidade, a qual nós, os gnósticos, somos apaixonados. Marcos, vai ficar contigo então, já que foi você a pessoa que sugeriu e o criador desse tema, pelo menos no mundo das ideias. O que é sincronicidade? Como é que a recorrência se encaixa? Seja bem-vindo. Fala pessoal, fala Bruno, Laís, tudo bom? A responsabilidade caiu hoje, hein? Tô sentindo o peso da responsabilidade do tema aí, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar em relação ao que é sincronicidade, porque não é um tema assim muito do jargão gnóstico. Na verdade, muito se escuta sobre isso em vários lugares, né? As tais coincidências que acontecem, os déjà vus, os sentimentos de repetição que são comuns, inclusive na parte de números. Esses dias a minha mãe mesmo falava: poxa, toda vez eu olho o relógio à noite no mesmo horário, 19h54, a data de nascimento, minha data de nascimento. Daqui a pouco vai vir, inclusive, eu também tenho disso. Acho que todo mundo tem um negócio meio de mecanicidade, assim, né? Comigo também tem isso. Horário, de olhar o relógio em determinado horário, de pensar em alguém alguém responder. Então, tem vários aspectos que dá para a gente discutir, tanto daquilo das dimensões, aquilo da cabala, da numerologia, que vai vir um episódio sobre isso logo em breve, com um especial convidado sobre isso. Então, e também não confundir isso com o que são as repetições mecânicas da vida, que são a lei de recorrência. Então, acho que é um assunto que, como eu digo, não está dentro muito do contexto gnóstico quando fala de sincronicidade, mas a recorrência sim. Quer dizer, a vida tende à repetição mecânica das coisas, né? E aí é onde a gente deve buscar esse despertar da consciência. Então, esse lance da sincronicidade, para muitas pessoas, aparece como um gatilho para ela, pelo menos, perceber que existem dimensões superiores nesse planeta. Eu acho que isso, para muita gente, fica muito claro. E na era de Aquário, nesse momento que a gente vive, essa luz também ela fica mais latente. A espiritualidade tem crescido
além da religião. Muita gente que buscava aquela religião, às vezes mais dogmática, passa a perceber coisas místicas, né? E o que é o místico? É quando ela começa a perceber a existência de outras leis metafísicas, não apenas as leis físicas do mundo, e passa a se questionar sobre a sua relação com o mundo, a sua relação psíquica com o mundo, gerando um quê de curiosidade, do que a gente chama do sentido de assombro, né? E isso eu acho que são temas que a gente pode tratar no dia de hoje. E remete àquilo de que nada é por acaso, né, Marcos? Quando a pessoa começa a desconfiar de que existe algo por trás dos eventos da vida, alguma ordem, eu acho que tem a ver com sincronicidade, né? Que existe uma lógica, que existe um plano divino. As pessoas estão comentando muito sobre isso, pessoas que eram materialistas e que agora, não, eu não acredito em casualidade. Isso tem a ver com sincronicidade, né? Agora que você começou a falar, a gente vai entrando mais no tema. E, inclusive, o que me trouxe para o caminho espiritual foram sincronicidades. Foram pessoas que foram me falando coisas, daí uma pessoa me deu um livro, e acredito que talvez para vocês também houve alguma sincronicidade nisso, né? Então, Claro. é algo que está muito presente na vida, porque essa sincronia está determinada pelas leis divinas que estão nos regendo. Existe uma consciência por trás das coisas. Se fosse tudo ao acaso, não haveria sincronicidade, né? E essa inteligência que é a sustentação das leis, até mesmo mecânica ela pode ser, porque a tal sincronicidade, que não é um termo específico do vocabulário gnóstico, mas se a gente começa a projetar essa luz de reflexão e análise, como nós estamos fazendo, a gente vai extraindo da palavra sincronicidade interpretações que estão muito dentro do que permeia o conhecimento gnóstico. Então, até mesmo leis mecânicas, como a recorrência, são regidas por uma inteligência de tipo divina, né? Porque nada que existe no universo manifestado está fora de uma regência inteligente do Criador. Portanto, é importante olhar para os dois lados, pisar com os dois pés, né? Como nos sugere o livro de Piste Sofia, o qual tem um episódio aqui que nós tratamos só sobre Piste Sofia, você pode dar uma olhada aí, eu não me recordo o número dele exatamente, talvez seja o 12, talvez. Mas se o Bruno não se recorda, né, Marcos? Quem dirá nós? Quem recordará? Mas está um episódio que se chama Piste Sofia. Então o livro de Piste Sofia tem um momento ali que diz o seguinte, que o iniciado deve aprender a caminhar ou pisar com os dois pés. Isso significa aquilo que comentava no princípio, viver intensamente o momento sem dosificá-lo, né? Ah, será que isso aqui então é bom? Ou será que isso aqui é ruim? E aí nessa polarização conceitual, a pessoa acaba perdendo possibilidades de extrair do evento tudo que ele tem para ensinar, né? Seja ele um evento regido por uma recorrência, ou seja, uma sincronicidade mecânica, ou seja ele um evento regido por uma consciência, que daí já é uma sincronicidade espiritual de tipo superior, que, por exemplo, o que a Laís comentava, né? Fui recebendo livros e pessoas me falando e as coisas apareciam para mim, para eu poder voltar a um caminho espiritual. Não importa tanto se isso foi sincronicidade mecânica ou consciente, ou se foi as duas coisas, né? O que importa é que essas leis estavam ali porque tinham que estar inteligentemente cumprindo um papel, porque às vezes a gente precisa ser conduzido de forma meio mecânica, porque é o único jeito que a gente entende, né? Então, não sei, isso é um mistério. É um mistério e acho que nesse exemplo que a Laís colocou, dá para explorar para entender que ela começou a se relacionar dentro dela, em áreas da consciência, questionamentos e ideias que abriram campo para que essas pessoas chegassem com esses livros. A gente começa a ver a inter-relação real das coisas, físicas, espirituais, mentais e psicológicas, né? Porque talvez se ela não conseguisse, ou se ela não estivesse entrando em áreas de pensamento, de reflexão, de emoção, voltadas para aquele tipo de leitura,
a pessoa nunca ia chegar nela para oferecer o livro. Aí que vem o lance da tal da sincronia. Por quê? Existe uma relação interna conosco mesmo e Hermes Trismegisto diz que o exterior é o reflexo do interior, né? Então daí vem quando a pessoa começa a questionar a outra pessoa ou o evento que espera com que aquilo aconteça dentro, chega na hora que a pessoa dá abertura em si mesma. E aí você pensa, poxa vida, eu estava pensando nisso. Eu estava querendo estudar determinado livro. E aí surge a oportunidade ali. Tem uma frase gnóstica que fala, quando o discípulo se prepara, o mestre aparece, não é assim? Que quando a pessoa se prepara, pratica e vai entrando em determinados níveis de vibração, por lei de afinidade vibratória, passa a aparecer eventos, pessoas e situações acorde com aquele tipo de vibração que a pessoa está construindo. Olha só, Laís, você que está neste momento sentada no divã do podcast Gnoses a Fundo e os dois analistas aqui analisando o seu passado, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu acho que o termo afinidade vibratória casou muito. Porque realmente, se uma pessoa está totalmente materializada, digamos assim, não tem nenhum interesse ou nenhum pensamento sobre o sentido da vida, nada, é muito difícil que ela atraia as circunstâncias. E no meu caso foi isso. Eu comecei. Bom, eu sempre tive muito anelo espiritual, desde criança. Me lembro quando eu fui ver aquele filme Ghost. Vocês assistiram? Me recordo, assim, tenho memórias emocionais fortíssimas de ter assistido isso na minha infância. Caramba, a alma de toda pessoa que é um buscador, não importa se tinha 7 anos de idade, quantos anos tinha, a gente saía daquele filme, né? Eu acho que alguns até viram várias vezes. Era perto do metafísico que a gente tinha, né, Laís? Era a música principal mesmo? Oh, my love. Essa mesmo. Lindíssima. E sempre tive essas perguntas, mas acredito que também por uma lei divina acontece aquele momento em que já existe dharma suficiente, em que é momento e ou recorrência, né, Marcos? Porque tem coisas que são... Marcos encarnou o Ghost agora. Não, eu tô por aí. Volta. Ei, Marcos, falando de recorrência agora, existe uma afinidade vibratória e existe uma lei de repetição, porque provavelmente nós já estivemos num caminho espiritual numa vida anterior. Então, no momento certo, acontece essa sincronicidade. Aí a recorrência, porque daí, por mais mecânica, acho que é importante a gente encontrar também a diferença, né? Um conjunto de diferenças do que é isso que a maioria das pessoas chama de sincronia, porque é um encontro que acontece no mundo das ideias e depois se realiza no mundo físico, né? E a recorrência é, ou seja, a repetição de fatos de determinadas vidas, de várias vidas, e por isso a gente tem que voltar para isso, dentro do da própria doutrina gnóstica, entender que existem várias existências, que não é só apenas uma repetição, algo que acontece em uma única vida, mas são várias vidas, e nesse ciclo de repetições a gente tende a repetir os mesmos fatos diversas vezes, né? Agora eu volto para outro filme que explica a lei de recorrência, até para que o público assista, que o meu instrutor de primeira câmara me mostrou, cara. O Douglas, na verdade, meu amigo Douglas aí, que não sei se vai nos escutar, mas... Encontramos o Douglas há pouco, estivemos juntos. Foi um prazer, Douglas. Sim, prazer. Mas eu lembro que nessa aula sobre a recorrência, que está dentro do curso de Gnose, do curso de Primeira Câmara, você vai saber direitinho, que são a lei de reencarnação, retorno e recorrência, que é um tema dos nossos estudos, né? Nessa aula, ele me indicou o filme The Groundhog Day, que fica... O Dia da Marmota, o Dia da Marmota. Clássico. Que bom pra caramba. Exatamente, o filme do Dia da Marmota, que é quando ele explica, nesse filme, para mim ficou claro, né? Que a pessoa ela acordava no mesmo dia, um repórter que foi eu lembro, acho que ele foi para fazer o registro do Dia da Marmota, uma festividade lá numa cidade, e ele acordava no mesmo dia, todos os dias ele acordava no mesmo dia, pisava na Bill Murray, né? Bill abraçava Murray. a mesma pessoa, E Andy McDowell. E aí ele estava preso no dia. E no fim das contas, por lei de recorrência, nós estamos presos em uma vida, né? Como hamster mesmo ali na rodinha, girando nos mesmos eventos, os mesmos problemas, a mesma vida, as mesmas situações, trocando de roupa, né? E aí a gnose nos ensina que sair dessa lei, sair
dessa recorrência, dessa repetição de fatos, é uma meta. Então, qual que é a diferença que vocês entendem, pessoal? Eu acho que isso aí está acima do bom e do mal, do certo e do errado, porque essas recorrências, elas podem parecer boas também, né? Não são só coisas negativas. E aí, talvez, quando ela pareça positiva, boa, edificante, agradável, a pessoa não se dedica a investigar e perceber que é uma recorrência, porque ela está confortável com aquilo. Mas esse também é um fator adormecedor da consciência, também é uma mecanicidade que precisa ser transcendida, né? Sim. E eu estava pensando aqui na astrologia também, quando a gente fala de sincronicidade, das leis cósmicas, desse relógio cósmico, que uma vez que inicia o sistema solar e esse relógio é ligado, ele não desliga mais. E aí são relógios dentro de relógios, são ciclos dentro de ciclos. E não acumula muita recorrência, é isso, Laís? Sim, demais, porque aí se estabeleceu uma mecânica, o universo é mecânico, né? E então a gente poderia dizer que dentro da astrologia, da influência astrológica sobre a pessoa, né? Não sobre a natureza, vamos falar mais da pessoa. Tem mais sincronicidade de tipo superior, consciente, espontânea, nova, ou tem bem mais recorrência mecânica? Bem mais recorrência mecânica, falando da grande maioria das pessoas, né? Porque o que a gente teria que fazer nesse caminho? Ir despertando cada vez mais para você aproveitar os ponteiros do relógio. Você aproveita aquela tônica do momento que só vai acontecer naquele momento. Porque, por exemplo, Júpiter em Gêmeos, isso já aconteceu milhares de vezes desde que o sistema solar, sei lá quantas vezes. Mas Júpiter em Gêmeos, Saturno em não sei o quê, Plutão em não sei o quê, isso é diferente. Então, cada momento é único nesse relógio. E dentro dessa mecânica, você pode achar uma manifestação superior para você canalizar tudo isso para o teu benefício. Então, a gente tem que ser oportunista, inteligente, no sentido de aproveitar essa sincronicidade, essas leis cósmicas a nosso favor. E agora nós estamos com Júpiter em Gêmeos nesse momento? Sim, agora sim, mas vai entrar em Câncer já. E Tá quase. porque isso influencia todo mundo, né, Laís? Está todo mundo no planeta, Sim. né? Mas aí tem diferenças para cada pessoa, não tem? Sim, porque aí tem que ver no mapa da pessoa que área da vida que é regida por Gêmeos, né? E naquela área vai haver uma expansão, uma energia desse planeta que está sendo canalizada ali. Do raio E a de Júpiter. pessoa, do raio de Júpiter, e a pessoa pode aproveitar bem ou simplesmente mecanicamente canalizar com o ego aquelas forças. A gente nunca Então, estudou os 7 raios da criação aqui no podcast? não, tá aí um tema interessante, né? Porque tem bastante a ver com sincronicidade e recorrência, né? Tem. Então a gente pode pensar em recorrência como uma repetição de leis nesse relógio cósmico que é inevitável. Uma repetição, porque é que nem o dia que amanhece e anoitece, isso é uma recorrência. Então a recorrência em si não é ruim, a recorrência é a própria mecânica da vida no sistema solar. O ruim é você ser escravo dela. Será que eu estou viajando muito? É por aí. Não, claro. Não, eu acho que é a linha. E quando fala, aí que tá, quando fala do lance da sincronia, vai muito do comportamento da pessoa dentro dela, porque a sincronia é do interno para o externo. Eu acho que é aí que é a questão. Quando ela percebe isso, ela meio que desperta para dizer, poxa, isso aqui está acontecendo. Não para uma repetição, mas é uma coincidência, né? O que se chama de sincronia ali é uma coincidência e isso tem a ver muito com os corpos, tem a ver com os campos que a pessoa, com o tipo de comportamento que ela vê. Dá um exemplo bem prático nisso, né? Se a pessoa ela gosta de futebol, ela vai dizer que é uma coincidência que um amigo dela que torce para o Palmeiras ligue para ela na hora do jogo. Mas não é uma afinidade que ela tem e ela sabe que um amigo vai ligar e vai combinar para ir para o mesmo lugar. E aí ela se junta no estádio, se junta no campo, se junta no bar, se junta na casa de alguém para assistir o jogo. Isso é uma lei de afinidades, né? Então, isso falando do campo físico, do campo bem bruto físico, ou seja, existe sincronia quando se fala de trabalho, de tipo de pessoas que estão ao nosso redor, dos eventos que a gente atrai. Olha, fulano de tal está sempre ali atraindo eventos de estresse, ou sempre eventos de pessoas legais, ou sempre eventos de coisas que quebram. Sempre que fulano está perto acontece tal coisa. Então, quer dizer que cada pessoa carrega uma vibração.
E essa vibração atrai os eventos inerentes a essa mesma vibração, né? Isso é a lei da sincronicidade. Quer dizer, e se existe afinidade de pensamento, uma pessoa vai atrair alguém com a mesma afinidade de pensamento que ela. E aí ela vai se aproximar, seja no matrimônio, no namoro, num campo de amizade, ela vai ter pessoas próximas daquele jeito. E aí, se ela deixa de ir no campo de futebol, isso aí a doutrina gnóstica ensina, se ela elimina dentro aquele vício, some os eventos externos relacionados com aquilo, desaparecem, né? E para de acontecer em repetição, porque você vê, sempre acontece, daí sim, a lei de recorrência vem trazendo as mesmas ânsias internamente, a vontade de ver o jogo, a vontade de ir para o bar, a vontade de ir em determinados lugares, a vontade de satisfazer determinados vícios. E aí vem acontecendo a lei de recorrência. Se a pessoa muda dentro, ela atrai eventos fora, pessoas fora, ideias fora distintas. E quanto mais luz ela coloca para a parte interna, e quanto mais ela muda em nível eletrônico, mais esse campo cósmico, quântico, modifica ao redor dela, e também as situações da vida vão modificando naturalmente. Inclusive, as criações começam internamente. A gente às vezes pensa, e a pessoa às vezes pensa no campo do ponto de vista apenas físico, ela fala assim, não, para eu ser livre, por exemplo, eu tenho que ganhar muito dinheiro fisicamente, aí eu vou ter tempo. Aí ela começa a trabalhar, gasta todo o tempo para ter um futuro feliz. E aí quando chega no futuro ela não tem tempo e não tem dinheiro, porque gasta para curar a saúde, ou para dar a saúde que ela perdeu trabalhando tanto. E, na verdade, as relações externas, isso parece um pouco de linguagem coach, mas não é, né? Mas é a sabedoria da vida. Sabedoria da vida. A vida fora, ela é um resultado dos comportamentos e do relacionamento que a gente tem dentro. Então, acho que a parte de sincronicidade entra muito dentro do que a gnose chama da parte do mundo das relações, né? Que todas as relações fora, tudo que acontece fora, as pessoas que a gente encontra, parte do princípio da relação do homem consigo mesmo e do que ele espera para si, né? E depois, para recorrência, eu tenho um texto do mestre Samael para a gente ler aqui, para a gente dar um pouco de luz nesse assunto também, para falar sobre lei de recorrência. Os relacionamentos são, como diz o mestre, um espelho de corpo inteiro, justamente porque as pessoas que nós atraímos para a nossa vida, as pessoas por quem nós nos sentimos interessados, que sentimos atração ou que sentimos afinidade, nada disso é por acaso, né? A gente não está encontrando as pessoas pela primeira vez. E isso é algo que se diz muito na psicologia, que os nossos relacionamentos dizem mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. Então tem muito a ver com isso que o Marcos está colocando, perceber essa sincronicidade. Por que eu atraí essa pessoa para minha vida, ou esse evento, né? O que tem dentro de mim que vibra afim com isso? E é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, para dois fundamentos essenciais desse trabalho espiritual gnóstico, que é fundamentado no autoconhecimento, que são a morte psicológica e o despertar da consciência, né? A gente se valendo do conhecimento e da observação dessas leis, sobretudo da lei da recorrência na nossa vida, seja em nível interno, psicológico, como o Marcos citou, ou em nível externo dos eventos da vida, como a gente tem comentado aqui no episódio, mas no mundo exterior ou no mundo interior, nós observarmos atentamente, conscientemente, as recorrências que acontecem psicologicamente em nós e em nível de eventos, se torna uma ferramenta poderosíssima para o despertar da consciência, para a regeneração humana, para mudança de comportamento, aspectos da personalidade e aspectos mais profundos, como eliminação de eus psicológicos que vão nos fazendo avançar no nosso caminho espiritual. Não sei se o Marcos quer ler o trecho que comentou. Darei luz para a parte da recorrência. O livro é A Grande Rebelião, do mestre Samael Aun Weor. Lembrar que esses livros estão disponíveis na nossa plataforma, para todo mundo queira baixar, comprar, ler, reler e aprender sobre o que a doutrina gnóstica ensina nessa época, né, atualizando o conhecimento universal. Esse capítulo chama Retorno e Recorrência do livro, é o capítulo 22, do livro Grande Rebelião, do mestre Samael. E lá já no início ele fala o seguinte, né, ele diz, um homem é o que é a sua vida. Se um homem não trabalha a sua vida, está perdendo tempo miseravelmente. Só eliminando os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos,
podemos fazer de nossa vida uma obra maestra, uma obra mestra. A morte é o regresso ao princípio da vida, com a possibilidade de repeti-la novamente no cenário de uma nova existência. As diversas escolas do tipo pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas sustentam a teoria eterna das vidas sucessivas. Tal conceito está equivocado. A vida é um filme. Concluída a projeção, enrolamos a fita em seu carretel e a levamos para a eternidade. O reingresso existe, o retorno existe. Ao voltar a este mundo, projetamos sobre o tapete da existência o mesmo filme, a mesma vida. Podemos sustentar a tese de existências sucessivas, mas não de vidas sucessivas, porque o filme é o mesmo. O ser humano tem uns 3% de essência livre e 97% de essência engarrafada nos réus. Ao retornar os 3% de essência livre, impregna totalmente o ovo fecundado. Inquestionavelmente, continuamos na semente de nossos descendentes. Fica até aqui. Acho que aqui dá para analisar bem o que escreve o mestre Samael. É muita coisa, Mas aqui se descrevem conceitos interessantes da gente abordar, como, por exemplo, que é o que ele fala do conceito das vidas sucessivas, né? Que é uma ascendente vertical da existência, mas ele diz que na realidade uma vida só e várias existências que vão se repetindo, que é um filme que se repete. E que o tempo, que eu acho que é o conceito principal que a gente pode abordar, que o tempo não evolui o homem. Isso tem que estar claro, né, dentro do conceito gnóstico. Porque se o tempo evoluísse o homem, todo idoso seria um mestre. A conversa de todo idoso seria a conversa de um ancião. E não é uma realidade. Nem todo idoso que a gente senta para conversar vai nos passar uma experiência lúcida, livre de medos, livre de conceitos, jovem na mentalidade, atualizada com um instante. Tudo isso não é realidade em 100% dos casos. Existem os idosos anciãos, mas a maioria, ao fim da vida, está cheia de medos, de receios, de manias, de traumas, né, que deixam cada vez a matéria mais enrijecida, travada. Isso é o que a gente deve compreender, que no conceito gnóstico, o tempo não evolui o homem. O tempo em si não evolui o homem. E nesse exemplo que você deu, ele aprisiona, né? Ele aprisiona essa pessoa no passado. Claro, porque, imagina, para mim o mais importante desse trecho de leitura, do meu modo de ver, é a informação que, claro, tem que ser comprovada pela pessoa, senão não deixa de ser uma informação, né? Mas é a informação de que não há espaço praticamente para nada novo na vida de uma pessoa, que troca o corpo, troca o contexto histórico, às vezes pode até trocar o contexto geográfico, etc., obviamente, porque é uma nova existência ali, mas o que forma a tomada de decisão, os eventos e os estados psicológicos e até a personalidade daquela pessoa é exatamente a cópia da existência anterior, que já vem da existência anterior, que vem da anterior, naquele ciclo de 108 existências como pessoa atribuídas à essência da alma humana. Então, se nós somos, como sabemos que somos, uma humanidade antiga, animicamente falando, que estamos vivendo provavelmente quase todos a nossa 108ª e última existência deste ciclo, que é um ciclo, né? Não há espaço para praticamente nada novo, né? E pela falta de memória das existências anteriores, memória consciente, é que a gente acaba achando que temos livre-arbítrio, que somos donos das nossas escolhas, que estamos vivendo coisas novas, né? Tem até o ensinamento do mestre Lakshmi que é muito impactante. Ele diz assim: não percam tempo colocando metas de conhecer lugares, viajar o mundo, experimentar sabores, experimentar sensações, porque todo mundo já conheceu todos os continentes, já foi rei, já foi escravo, já foi homem, já foi mulher, já dançou em palácios, já morou na rua, ou seja, a nossa alma já viveu. Exatamente.
usem o tempo buscando despertar a consciência, né? E aí ou seja, aí as coisas vão acontecer como devem ser, mas sem a gente colocar como meta coisas da materialidade, porque isso provavelmente quase todos esses já fez e a gente julga que é importante porque existe um elemento mecânico que quer fazer de novo, né? E quer voltar nesses lugares, inclusive, porque a gente já teve oportunidade de viajar também, nada contra a viagem. Mas você vê quando a gente chega nessa viagem, Brunão, o que você falou, nem sempre o sabor daquela. É como se fosse uma repetição, dizer, parece que eu já passei por aqui. Até quando eu estive na Itália, por exemplo, ainda é um lugar com muita história, a Europa principalmente tem disso, né? Você passa, você olha e fala, nossa, a sensação de que você já passou por ali. E não transformar, como tu disse, isso em uma meta, achando que isso por si é o autoconhecimento, né? E o que o Mestre Laxman ele coloca nesse sentido é que se a pessoa transformar isso numa distração, uma bela distração, ela perde tempo e o tempo já não existe mais, né? Nesse momento a gente já está na prorrogação, ou seja, o tempo que a gente tem é muito curto para isso. E o foco ele tem que ser quase que 100% para um trabalho espiritual. E a gente desfrutar disso, né? Quase ninguém sabe quanto tempo temos para acabar a coisa, né? Quase ninguém enxerga, né? Será? Quase ninguém está vendo o que está acontecendo, quase ninguém percebendo que o mundo, com suas leis, está em uma desordem total, em termos dos sistemas que acontecem. Então é interessante entender que algo que também é falado, é explicado dentro dos cursos de primeira câmara, que as coisas se repetem em intensidades distintas. Já Sim. não é a mesma coisa. Ah, olha só, por lei de recorrência pode ser que existam guerras. E as guerras acontecem por recorrência. Né? País contra país, direita contra esquerda, Oriente contra Ocidente, isso por recorrência acontece. Mas uma coisa é a guerra com pedra, jogando pedra um no outro. Outra coisa é dando facada um no outro. Outra coisa é espada um no outro. Outra coisa é tiro. Outra coisa é canhão. E outra coisa diferente é a arma atômica. E a arma atômica pendurada na atmosfera é outra coisa ainda, né? É diferente. Por isso que nesse relógio cósmico aí nunca é exatamente igual. Existe uma mecânica, mas essa mecânica vai se processando já com as consequências do ciclo anterior. Vão se somando consequências. Espiral. A palavra é espiral, né? Espiral. A recorrência se processa em espirais. Exatamente. E aí a gente tem que perceber a sincronicidade que existe no momento que a gente está vivendo como humanidade, que não é por acaso, que tem que ser assim, porque isso também nos ajuda a estar serenos frente ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a pensar, eu não quero ser engolido por essa mecânica. Nem da minha existência particular, individual, das minhas vidas anteriores, dos meus traumas e do meu passado, e nem desse passado da humanidade que agora está mostrando os seus resultados nesse caos que a gente vê aí. Não importa a volta doutrinal que a gente dê, a gente sempre vai chegar no despertar da consciência, né? Sim. Não importa. E na necessidade de sair dessa bolha, né, mecânica. E por mais que todo mundo compreenda e veja a situação grave que a humanidade se encontra, muitas vezes é difícil sair, né, desse hipnotismo que a atmosfera do mundo influi na psique humana. É difícil. Como é que a pessoa vai saber o que fazer? Eu acho que um dos maiores poderes que uma pessoa pode ter na sua vida é ser assertivo na sua tomada de decisões, né? Seja tomada de decisão simples, singela, como os outros níveis que essas decisões podem ter na nossa vida, né? Ser assertivo no sentido de favorecer o que tem que ser para o seu caminho espiritual, né? A pessoa saber ou ter consciência para ser assertivo em todas ou na maioria das tomadas de decisões, desde as corriqueiras do dia a dia até aquelas bem pontuais que aparecem de vez em quando, é um dos maiores poderes que o ser humano pode desenvolver dentro de si, porque isso vai determinar 3 coisas: ou o avanço espiritual, ou a estagnação, ou o retrocesso,
né, no caminho espiritual de sua alma. E como adquirir esse poder, ou essa capacidade, ou essa habilidade de ser assertivo na sua tomada de decisão, que pode ser um negócio que tem a ver com a dieta que ela está tendo nesse momento na vida, a forma como ela exerce a profissão, a forma como ela exerce a religiosidade, com quem ela se relaciona, aonde ela está vivendo, que horas ela vai dormir à noite, se ela toma banho frio, banho quente, banho morno, ou seja, é que é tudo, porque tudo é vivo, né? As coisas são passíveis de ser diferentes de um instante para o outro, ou elas são passíveis de se manter iguais um tempo também. Como é que vai saber o que é o que e o que fazer e como tomar decisão assertiva nesses aspectos e em todos os outros, se não tiver com a consciência ali dando clareza intuitiva do que tem que ser, né? Vivendo o momento, né? Aí a gente vê como é importante viver o momento, porque se você estiver preso no tempo, você sempre vai fazer as coisas do mesmo jeito, você sempre vai dar as mesmas opiniões sobre aquele mesmo assunto. Tanto que quando a gente começa a despertar um pouquinho que seja, a gente já começa a entender muito bem os gatilhos das pessoas. Você já sabe, se eu entrar nesse assunto, a pessoa vai se irritar. Todas as vezes. Se você entrar 1000 vezes naquele assunto, ela vai se irritar 1000 vezes, porque ela está programada. Então, quando a gente está adormecido dentro do tempo, programado por essas repetições de vidas anteriores, nós temos gatilhos muito previsíveis e as pessoas que nos conhecem já sabem como a gente reage frente a cada situação. Nós somos muito automáticos, ou como diz o Mestre Samael, somos robôs. Máquinas, né? Ele diz. A psicologia revolucionária desenha isso na capa, né? A humanidade é um robô, né? Ela reage como, de fato, um robô. E na relação fica muito claro isso, né, Laís? Como que a gente entende e as pessoas que manipulam ou aprendem a manipular, estudam até a manipulação, que é algo que existe, né? Ela vai saber como ativar determinados gatilhos psicológicos, porque é como apertar um botão. Você não vai apertar o botão de ligar e a TV vai desligar. Vai apertar ligar, ela vai ligar. Desligar, ela vai desligar, aumentar o volume, ela aumenta o volume. Essas são É as como um bases. controle remoto, ele tem os comandos. Qualquer programador de computador sabe que tudo responde a um comando, e o ser humano hoje em dia é assim também. Se você acionou aquele comando, ele vai. São as bases das... Vou voltar esse termo aqui. Atenção. Das ardilosas artimanhas que certas... A recorrência. Que certos sistemas da nossa sociedade... Já vai ser gatilho para outros termos, né? Vai ser. Se não cuidar, vai ser. E se for sempre o que tem que ser, qual é o problema? Agora, se não é o que tem que ser, se torna um problema. Vê como são as coisas? Mas você usou num contexto muito bom, muito consciente, não foi repetição de adormecimento, não. Você estava muito lúcido quando você usou ardilosas artimanhas. Tomara. São as ardilosas artimanhas, por exemplo, que diversos sistemas da sociedade utilizam nisso que o Marcos estava falando. Marketing, política, tudo isso áreas comerciais e tantas coisas, religião, educação, mas tudo usa isso aí. Sabe o que eu lembrei? Diga. Aquela cena do Matrix, do primeiro filme, não sei se os ouvintes assistiram, se não assistiram, é muito bom esse filme. Tem muito a ver com isso que a gente está colocando. Que tem aquela cena em que aparece a mulher de vermelho. Porque quase todos vão prestar atenção na mulher de vermelho, vão olhar para ela. E aí a gente imagina, tem uma mulher muito bonita passando, tem uma pessoa ali que um homem geralmente, né, vai achá-la atraente. Então é muito difícil ele não olhar. A não ser que ele já esteja tomando controle de si mesmo. Então aquele que é dono de si mesmo, ele se torna invencível. Pode passar a mulher de vermelho, pode passar uma ofensa, pode passar um grande elogio, ele não é vítima de nada. O pessoal chama... Ele não sai de dentro de si, né? O que foi, Marcos? Ele não sai de dentro. Ele não sai de dentro, porque daí ele tem o controle básico dos seus sentidos, né, Laís? Tem a liberdade, porque se aquele prazer se escraviza, ele já está preso na impressão da mulher, ou da bebida, ou do jogo. Ou seja, os sentidos nos tiram de nós mesmos.
É interessante o exemplo que você colocou, porque e vem um desafio também nessa questão do despertar, que é a gente encontrar o novo em cada situação da vida. Isso é o mais complicado às vezes, porque nós vamos nos relacionando com diferentes pessoas, às vezes com as mesmas pessoas, no casamento, né, na família, com a mãe, com o pai, com os amigos. E como que a gente encontra um novo? Aonde a tendência do ser humano é empacotando certas relações, empacotando experiências e relacionando a cada dia com alguém baseado nas experiências antigas acumuladas. Fica difícil sair nesse despertar, sair né, a esse sentido de assombro, a encontrar o novo em coisas corriqueiras, porque a vida tende uma repetição. A gente sempre acorda, a gente sempre dorme, a gente sempre come, a gente sempre almoça, a gente sempre caminha, a gente sempre vai para um determinado lugar, para a igreja, para o trabalho, para o esporte, enfim, a gente sempre faz coisas que tendem à repetição. Como fazer com que essas coisas não sejam repetitivas? Porque Aí você usou um termo muito importante, o sentido de assombro. exatamente. O exercício do sentido de assombro para o despertar, para viver essa questão do momento, do pensamento da momentaneidade, como que a gente pode fazer isso para sair e talvez nesse momento onde a pessoa vá percebendo, né? Como que cada coisa encaixa na outra. E ir percebendo como que não somos nós que tomamos atitude por nós mesmos. Quando vai se saindo dessa caixa, dessa ideia de repetição, nós vamos nos dando conta e tem hora que a gente fala, nossa, olha como eu sou mecânico. Olha como eu tô dentro dessa roda. Como eu tô assim, não é a humanidade, porque é fácil falar, pô, olha como a humanidade está dormindo. Olha como a humanidade é zumbi. Olha como as pessoas estão andando pelas ruas olhando o celular. E às vezes a pessoa tá no celular, né? Olha como as pessoas não olham num restaurante. Olha como a humanidade tá. E a gente sempre falando de fora. Mas o legal é quando a gente vê que a gente tá assim. Porque o primeiro passo para o despertar, fala o mestre Samael, é entender que a gente está dormindo. É se dar conta disso. E que o real problema da humanidade é ignorar que ignora. É não saber que não sabe. Porque saber que a gente está perdido é o primeiro passo, né? E me veio uma prática que eu não sei se a gente já explicou em detalhe, se algum de vocês puder explicar, a recordação de si. Será que a gente explicou bem? Eu acho que a gente citou com certeza em alguns episódios, mas não acredito que nós tenhamos en passant com alguns. E eu acho que inclusive nós citamos en passant com um dos habituês, que é o Rafael Garanhani. Que espetáculo de língua portuguesa. A língua portuguesa é maravilhosa. Nada repetitiva, né? A gente não tem... Poxa, é uma riqueza, né, Laís? É o nosso dicionário, nossos jargões aqui. Então, a gente poderia, quem sabe o nosso main host, Bruno Padovese, poderia nos explicar sobre a recordação de si. Com muito gosto, dentro das limitações que a minha capacidade de explicação possa ter nesse momento. Recordação de si, meu entendimento e minha vivência dentro do que ensina o conhecimento gnóstico, é a pessoa ter uma integração completa, sensorial, intuitiva, espiritual, integral, com tudo que é ela mesma, desde a sua parte bem humana, que passa pelo veículo orgânico, pela quantidade e disponibilidade energética que está ativa naquele momento no seu corpo, penetra um pouquinho mais nessa capacidade de estar alerta ao psicológico, ao que está acontecendo, o que está se movendo em nível mental, em nível emocional, em nível instintivo, mas não para aí, precisa também esses dois elementos, o físico e o psicológico, estarem sincronizados, conjugados com um sentir profundo do espiritual dentro de si, recordação de sua própria alma, que talvez a palavra recordação possa remeter a pensamento, a memória, mas não é exatamente isso, é um sentir. Então a pessoa, no instante, porque é o único momento que dá para fazer isso, não tem como fazer isso no passado, no futuro, é só aqui e agora. A pessoa está em um sentir integral de si mesma,
físico, psicológico e, sobretudo, conjugando isso com o espiritual, sentindo sua alma ali, sua essência ativa na sua psique e ativa na sua parte orgânica e energética. É assim que eu explicaria nesse momento. Talvez em outro momento a gente explica de outro jeito, porque De outro jeito. nunca é Até igual. porque cada momento guarda o seu próprio mistério, né, Bruno? Cada momento tem que trazer o seu próprio conhecimento e sua inspiração. E as 3 perguntas, né? Interessante para os ouvintes poderem, para quem está começando, que é quem sou? Daí a pessoa vai voltar a esse princípio espiritual que o Bruno colocou. Quem sou? E ela já vai, só de perguntar isso, ela já está subentendendo que ela não sabe quem ela é, não é, pessoal? Olha o catch aí, ó. Quem sou? Porque eu não sei. Então, abriu um espaço de sentido de assombro. Quem sou? Daí ela simplesmente vai se sentir. E aí, o que eu estou fazendo? Colocar atenção no que está fazendo e onde eu estou. Então, isso já vai... A pergunta quer dizer que ela não sabe. Que ela quebra o padrão. Onde eu tô... Porque eu posso estar num lugar fisicamente e estar em outro lugar psicologicamente, né? Uhum. Então, as perguntas abrem para muitas possibilidades e já naquele momento ela não está subentendendo. Eu sou a Laís, eu estou num podcast e eu estou aqui nesse quarto. Não, peraí, isso aí é o padrão da mente, vamos além disso. Será que é só isso mesmo? Será que você só está nesse quarto? O que mais que circunda esse ambiente? Ou em níveis mais profundos, esse quarto está em qual dimensão? Em qual dimensão que você está? Quantas dimensões existem? Então, quando você pergunta, você abre para muita coisa. E o que do Bruno é o Bruno ou o que do Bruno vem de existências anteriores onde o Bruno não existia? Uhum. Porque... E vai repetindo, né? No fim das contas, há uma pergunta feita para um instrutor, uma vez ele falava, quem a gente foi em vida passada, o mesmo tonto dessa vida. De forma muito educada ele respondia, né? De forma muito, nada assim, uma forma zen, vamos dizer, prática. Mas é porque as coisas se repetem. Se repetem, você não faz... É a mesma escultura feita com a mesma massa, a mesma matéria-prima psicológica. Então, vai repetindo, né? Não tem muito como fazer diferente daquilo que a gente tem. E se vocês lembram do texto, onde o mestre Samuel colocava aqui, deixa eu ver se ele está aberto aqui ainda, mas ele fala aqui, ó, continuamos na semente, inquestionavelmente continuamos na semente de nossos descendentes. E aí entra aquele lance da repetição do nosso principal bloco de fechamento de vida, que é a nossa família. Família, como diz o cantor. Que coisa, mamãe, papai e titia. Todo mundo da nossa vida, vamos nos propagando na nossa própria família. Nos nossos laços familiares, quer dizer que a árvore dá seu fruto, o passarinho vem, come a fruta, a semente cai e nasce outra do lado. Cresce daquela mesma semente uma árvore, que nasceu daquela árvore, cai a semente e nasce uma do lado. E depois nasce, cai a semente e nasce uma do lado. Ou seja, a semente e a essência, ela se propaga dentro do mesmo ciclo familiar. Que pode e a genética... Almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. É isso aí, cara. E a genética é uma repetição, uma perpetuação, né? Se for pensar só na genética, ela é uma tremenda programação. Mesmo que a pessoa seja a pessoa mais diferentona, mais aquariano de todos, que quer fazer tudo diferente, mas ele tem uma genética celular, biológica, orgânica ali. Se não fosse, tem um monte de não coisa chamaria programada. código, né, Laís? Chama código, o código genético. Quer dizer que o best programmer, o maior programador do mundo, tem uma programação que mantém as coisas mais ou menos dentro do mesmo eixo. E é estranho, gente, a gente tem que sair dessa linha para entender que se a gente não desperta, nós estamos repetindo algo criado por nós e codificado em milhares de anos nas repetições e nas interações principalmente sexuais entre a humanidade, que se fecha, né, e se comunica a nível kármico, porque já existiram múltiplas relações, famílias e interações, até a nível histórico, se você vai ver, a nível de criação de nação, de civilização, são as mesmas famílias, a mesma repetição de ciclos, as mesmas pessoas no poder, enfim, isso aí é altamente... O mesmo time de futebol que a pessoa torce porque o vô torce.
O vô torce, a mesma forma de comer, a mesma forma, mesmo alimento, as mesmas tradições, e a coisa segue por aí. Isso Uma aí das é formas, um... inclusive, de sair disso, por isso que é quebrar e criar outros laços familiares quando a pessoa sai do eixo, daí às vezes vem uma semente meio doida, uma pessoa meio diferente. Aí ela O que que nós sai vamos e viaja. fazer? O que nós vamos fazer com os CTGs depois desse episódio? Aos nossos Poxa, amigos, companheiros gaúchos, como será que sobreviverão os CTGs depois de um episódio como esse? poxa vida, me fale. Vai haver um declínio, vai haver. Os números vão baixar significativamente da frequência das pessoas no CTG. A gente manda essa brincadeira especial, porque a gente tem tantos amigos, e o Marcos, inclusive, tem familiares gaúchos, eu acredito. Claro, claro. Mas se eles saem do CTG, eles montam o CTG em outro lugar, Bruno. Então fique tranquilo. Se eles vão, não é que eles vão sair do CTG, eles vão para montar outro CTG, seja no Nordeste, como é o caso lá de onde a gente está, né? Você sempre vai ver o gaúcho se juntando. Tá certo? Bom, eu queria trazer Cidade, hein? Eu queria trazer um elemento aqui que já foi citado 2 vezes, que foi o sentido de assombro, né? Foi citado como imprescindível para o despertar da consciência e o saborear do novo, né? Sem o sentido de assombro, dificilmente vive-se o momento sem dosificá-lo, como sugere o mestre Samael, né? O sentido de assombro é um elemento indispensável para viver a vida intensamente a cada instante sem dosificá-lo, sem trazer já uma pré-carga para aquele momento, seja ela subconsciente. Mas, porém, existem passos que antecedem a capacidade de desenvolver o sentido de assombro. Um deles é a recordação de si. Só é possível ser arrebatado pelo sentido de assombro quando a pessoa está em recordação de si. Mas também, eu acho que existe um outro elemento aí que se conjuga com a recordação de si para poder nos dar a capacidade de experimentar o sentido de assombro, que é o silêncio mental, né? Eu acho que a gente tem que falar disso, porque se a pessoa não aprende a ter uma mente silenciosa praticamente durante todo o seu dia, dificilmente ela estará em recordação de si, quase que impossível despertar a consciência, quase que impossível ter habilidade de tomar decisões assertivas com relação ao seu caminho espiritual dentro dos eventos da vida, né? Não haverá possibilidade do sentido de assombro se manifestar na pessoa se ela tem uma mente que fica o tempo todo pensando tudo sem parar e não produz momentos contínuos e relativamente longos de um silêncio interior, né? Eu acho que esse elemento tem muito a ver com o nosso episódio. Porque a programação, onde atua? Na mente. Qual que é o hardware ali onde está colocado esse programa? É a mente. Então, se a pessoa se rebela contra a sua própria mente, ela já está gerando um novo futuro. Ela consegue sair do dia da marmota. É o primeiro passo. E a gente está citando esses filmes, né? Mas são realmente bons, né? É um episódio cinematográfico hoje. Não, na verdade, ele está audiovisual, né? Porque a gente falou de música já, citamos muita coisa hoje. Cosmopolita. Regionalista, falamos de gaúcho, falamos de filme, falamos de um monte de coisa. Tá, cosmopolita, usamos palavras emprestadas do idioma francês, né? E eu vou colocar aqui na descrição os 2 livros que nós citamos, que é A Grande Rebelião e Psicologia Revolucionária. São os 2 livros imprescindíveis para uma pessoa que está buscando esse tipo de rebeldia psicológica, né? Porque isso aqui é uma rebeldia, o que nós estamos falando aqui. Nossa. Pode parecer um negócio assim, deixa que eu faço. Facinho, deixa comigo que vou fazer isso aí. Mas não é assim, né? Tem que ser rebelde, tem que destruir a si mesmo nesse caminho. Meu Deus, é a coisa mais revolucionária e mais maluca que existe.
vai colocar a linguiça na frente do cachorro e dizer pro cachorro que ele não pode pegar a linguiça? Nós somos esse cachorro instintivo e vão esfregar a linguiça no nosso nariz e a gente vai ter que ter ser revolucionário o suficiente para dizer não. E é só assim que a pessoa desperta. Então isso aqui não é para qualquer um. Para poucos. A pessoa está lutando contra Deus, né? Porque a gente sabe que quem esfrega a linguiça no nariz do cachorro é Deus. Porque é o modus de aprendizagem, né? Não é a única. É o treinador. É claro, existe, tem que treinar. O ginásio, né? Nesse ringue cósmico. Essa academia cósmica, se não tem um treinador, a gente sai fazendo coisa errada e desenvolve músculo que não tem que desenvolver e atrofia outros. E por amor, né? Porque a gente às vezes confunde de que a gente tem aqueles conceitos da palavra amor, mas tem que ser amor consciente, tem que ser... E amor consciente não é o amor platônico, muitas vezes vendido, de que são só as coisas boas, mas é aquilo que em algum momento a gente comentou, que na dor, ela sempre ela impregna muita consciência no homem. É um impressor de consciência, a dor, as situações da vida, as experiências, se delas extrair da verdadeira consciência, porque as grandes obras sociais, eventos e homens fortes da vida passaram por situações muito duras e difíceis, que muitas vezes são colocadas na vida do homem por amor de Deus, por amor do seu próprio treinador psicológico. Talvez seja um tema que a gente pode falar em outro momento, né? Por que não? O que é um treinador psicológico? Qual que é essa parte de Deus que treina o homem? Sim, muito interessante. Que ajuda o homem, que quer que ele suba e que a humanidade o condena, né? Por quê? Porque a gente sempre vai condenar alguém que faz a gente sofrer. A gente sempre usou o exemplo ali de Judas, quando coloca o Cristo na cruz. Bora porque ele é ruim, ele é mau. Poxa vida, a gente nunca vai ver isso como um ato de amor. Até porque era demonstrado também em um dos seus exemplos pelo beijo. A gente sempre usa o beijo como um símbolo de traição, que em um determinado aspecto mas também é um símbolo de amor, porque se não fosse isso, ele não teria encontrado o caminho da cruz. Parece uma heresia. Sim, parece. A gnose realmente ela é muito revolucionária, né? O seu pensamento. De fato, ela é muito revolucionária nas suas ideias, mas é isso. Porque o amor não é o que a gente pensa dele. Normalmente não é o que a gente pensa dele, o que a gente imagina dele. Aquele professor duro, né? Aquele professor rígido. A gente não gosta, mas ele é o que mais ensina. Normalmente, sim, normalmente. A escada é uma só, né? Ela serve para subir e para descer. A gente não está aqui induzindo também comportamentos ferozes em prol do amor, nem dizendo que isso aí... Há que entender, né? Não, é que isso é psicológico, turma. Claro. Psicológico. Isso não é com ninguém, não. É com a gente mesmo. É para consigo mesmo, exatamente. É de Deus com a gente. Esse professor rígido é Deus. E o aluno somos nós. É isso. E eu não sei, né? Da onde vem. Claro, a gente até imagina, porque isso existe dentro de nós. Estamos falando da gente mesmo. Aqui não estamos. Normalmente a gente fala de nós, porque. É o que a gente tem, né? É o que a gente fala do que a gente experimenta, né? É o que a gente tem que falar. E nada dá para experimentar no outro, né? Só dá para experimentar em nós mesmos. Então. Por isso, só um parênteses, Bruno, desculpa, mas algo que eu gostaria de falar em algum episódio, talvez agora é o momento. Vai. Que a pessoa humana importa. Ela não deve ser venerada, porque ela é só um pedacinho, ela tem um ser espiritual, então a pessoa humana é só o servidor do ser, mas ela está vivendo as experiências que ela vai levar para o ser. Então, isso aí é um... Claro, e ela é o veículo de refletir, da reflexão, da luz para outros seres também. Ela é o veículo, ela não é a fonte. Mas ela também ela é o veículo que reflete luz. Então, tem muito valor. O que tem que ficar esperto, como se diz em espanhol, morca, pilas, né? Que é tipo assim, ficar ligado para não fazer isso que a Laís comentou, se auto-idolatrar como pessoa ou personalidade, que é o que acontece normalmente em Kali Yuga, né? A Idade de Ferro, a qual nós citamos no episódio passado, voltamos a citar agora. A humanidade vem vivendo essa fase
há uns 6.000 anos. Uma das características é o robustecimento da idolatração à personalidade. Isso tem um termo que o mestre Samael coloca, que é personalidade Kaukiana. É a personalidade da Idade de Ferro, de Kali Yuga, do inverno, onde os valores espirituais vão se recolhendo tanto que não tem outra coisa que possa chamar a atenção das pessoas que não seja a personalidade. Aí passa a existir um processo de idolatração da própria e, portanto, das de outros, e aí fica tudo nesse sepulcro caiado, vazio, que também foi outro termo que a gente usou no episódio anterior, e que é um risco. Então, o fio da navalha, que é o caminho espiritual proposto pelo esoterismo crístico autêntico, que é o mesmo que ensinou Buda, Hermes, Jesus, Maomé, todos esses mestres e mestras. Esse fio da navalha, ele é o equilíbrio perfeito entre as duas coisas. Nesse caso, Sim. dá o devido valor à pessoa humana e entender para que ela serve, do que ela é capaz, sem em nem substituir. Exatamente. O ser. Idolatrá-la como substituição ao espírito, que não é a personalidade. Porque senão ela cai no programa de todas as vidas. O programa é essa falsa personalidade. Então ela vai ter que negar o programa, ela vai ter que honrar seu corpo físico como parte do ser, essa pessoa como parte do ser, e dar uma vida digna, minimamente digna, mas ela tem que colocar o ser no trono. Os reis sempre serão reis, né? Então... E os escravos serão escravos, e às vezes a pessoa não entende muito bem essa passagem sagrada de um ritual egípcio, e para quem estuda isso, né? E acha que assim, então eu nasci desse jeito e é isso aí, né? Vou morrer assim. Cresci assim. Tem até mais uma canção. Mais uma aí. Mas beleza, você entendeu, né? Gnoses afunda a cultura. É o que esse ensinamento sagrado egípcio está tentando dizer é que o que não serve de nada são as trocas inúteis. Que é tipo assim, trocar o abuso de substâncias, por exemplo, químicas, que era um tipo de fanatismo. Eu faço uma troca inútil e agora eu troco por um fanatismo religioso. Continua adormecido. E daí? Troca inútil, continua sendo escravo. Mesmo que se vestindo talvez com um pseudo exoesqueleto de rei, que a pessoa acha que agora ela é rei. E agora os que fazem aquilo que eu fazia antes, que eu não faço mais, são escravos, porque eu já não faço mais isso. Porque agora eu sou um fariseu. É difícil isso, né, Bruno? Porque assim, aquilo que eu estava falando, a tendência é a mecânica, a tendência é fazer trocas porque nós temos que preencher o tempo com alguma coisa. E fazer as coisas da vida sem se escravizar por elas é a arte da vida espiritual, que não é uma saída muito fácil, porque a tendência é a pessoa cair na roda da mecanicidade. Por isso que o caminho esotérico cai ou recai sobre o ermitão. O caminho do homem solitário. Ao fim, ele se dá de encontro consigo mesmo e tendo que despertar, sim ou sim, em uma vida que não é aquilo que parece, que vai se mostrando como uma ilusão, mas que a gente pode desfrutar dela desde que a gente não se aprisione em tantas coisas, telas, vícios, manias, etc. É um desafio, não é fácil nadar contra a maré. Por isso que o mestre Samael diz no livro Piche Sofia Desvelada que o super-homem assusta as potências do mal e as potências do bem, porque ele está além do bem e do mal. Para os bonzinhos ele é malvado, ele é muito revolucionário, louco, imprevisível, e para os malvados ele é um santo que cuida da sua meditação, da sua oração, do temor a Deus, então... Tipo Jesus, né? Jesus é assim, se a gente estuda as repercussões que as ações e que os ensinamentos e que as atitudes dele foram tendo
ao longo do que está registrado nos evangelhos, era exatamente isso que acontecia. Tanto os maus e para aqueles ditos bons crucificaram ele na cruz. Ou seja, ele caiu no caminho do meio porque sim, foi empurrado aí, porque ninguém suporta a vida do homem desperto, ninguém suporta estar próximo às vezes de um homem desse, incomoda porque para uns espanta e você quer seguir a essência, ou se rechaça logo o ensinamento, assim como a gnose é o Cristo. Alguns rechaçavam ele porque ou seja, é estranho, tá? Com uma Não pessoa, encaixa nos padrões. um mestre, não encaixa nos padrões, então a sociedade cospe, né, esse tipo de personagem porque é difícil, não se encaixa nos padrões da vida. Cristo Tem áreas traz de diferença. divisão, né? Ele não traz paz e harmonia, né? Claro, a paz e a harmonia vai ser fruto de a culminação de um nível bem grande do trabalho, mas nesse contexto que nós estamos falando aqui, que é o contexto social, humano, psicológico, ele traz divisão, trazer Terror fogo à camponês. terra. Exatamente. Para quem queira pegar e levantar, sim, senão para a sociedade até hoje se guerrilha em nome das Sagradas Escrituras, porque é energia, é energia. E as pessoas ficam nos seus programas e não conseguem interpretar à luz da consciência do momento presente o que está querendo dizer aquilo, né? Aí que a Gnosis entra com o ensinamento valiosíssimo do que é nos capacitar para aprendermos a interpretar tudo à letra viva e não à letra morta. Vários dos termos que a gente usou aqui hoje são termos presentes nas 23 lições do curso de Primeira Câmara ou curso de Gnosis, oferecido em todas as sedes do Brasil e do mundo. O Instituto Gnosis Brasil encontra-se em todos os estados e agora em todas as capitais. Faltava Porto Velho e agora está. Já tinha em Rondônia, né, mas não tinha na capital. Então, todas as capitais, todos os estados do país e mais de uma centena de cidades, você encontra sedes do Instituto Gnosis Brasil. Quer saber aonde? gnosisbrasil.com/locais. Ali, numa ferramenta inteligente e rápida, você coloca a tua cidade e já te mostra se tem sede ali, e se não tem, mostra a sede mais próxima num raio de 30, 50 ou 100 quilômetros, todas as sedes mais próximas da tua geolocalização. gnosisbrasil.com/locais. Todos os eventos, que podem ser workshops, conferências, vivências, até esse curso completo, que são as 23 lições, curso de Primeira Câmara, curso de Gnose, são todos oferecidos com entrada franca, livre, entrada sem custo nenhum para você, para o estudante, porque assim como esse podcast, assim como o canal do YouTube, assim como todas as nossas redes sociais e os eventos presenciais, o Instituto Gnosis Brasil é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, sustentada 100% por doações espontâneas e a maioria delas de nós mesmos, os membros. Então, esses termos que a gente está usando aqui, você estuda em profundidade nos cursos presenciais das sedes do Instituto Gnosis Brasil. Fica o convite. Acredito que foi ou tem sido um episódio de muita riqueza reflexiva, e já pergunto para a Laís, você não tinha uma resposta ao princípio no alfa, mas no ômega, será que já tem a resposta? O que é? A pergunta foi lá no comecinho, Laís, para você o que vibra mais contigo? Sincronicidade ou recorrência? E agora, na tua consideração final, vamos ver se traz a resposta para essa famigerada pergunta que calou durante o episódio. No fim, a gente começa meio sem, às vezes, né, sem refletir tanto, mas à medida que a conversa vai, a reflexão coletiva é algo incrível, é uma magia. E por isso, a pessoa que nunca frequentou uma sede precisa.
Porque eu sozinho, o Bruno sozinho, o Marco sozinho, a gente não ia ter chegado nessas conclusões, jamais. Você pode refletir sozinho, mas não é igual. Vocês viram, pessoal, nesse episódio vocês presenciaram isso. Né? Como a gente vai adicionando e o ponto de vista de um, de outro, é uma união de consciências e como isso gera compreensões diferentes. Então, nós precisamos vivenciar a gnose. E outro ponto, porque é um caminho tão revolucionário, como nós dissemos hoje, que é uma guerra que você lutar sozinho é impossível. Você precisa do apoio, do auxílio de um grupo, de outras pessoas, porque quando você se propuser a quebrar a recorrência, através de uma sincronicidade que vai chegar no seu caminho na hora certa, esse desejo de quebrar essas repetições, a quebrar a programação, se libertar, despertar a sua consciência, o mundo vai reagir, a família reage, o cônjuge pode reagir, a personalidade nossa vai reagir, o nosso corpo vai reagir, a natureza vai reagir, tudo vai reagir. Vão aparecer provas de todos os lados, porque, como nós dissemos, Deus é o treinador que nos coloca no ringue. E nesse ringue vai ter provações, vai ter dificuldades. Então, para isso, nós precisamos estar sempre alimentados desses lugares especiais onde se processa uma magia. E nós aqui também, nós que somos instrutores, por que a gente segue fazendo isso? Porque quanto mais a gente frequenta esses lugares, mais ânimo isso nos dá para o nosso trabalho interior. Porque a gente, se ficar um tempo sozinhos, nós também vamos esvaziando de estímulo espiritual. Então é uma época que pede isso. E aí a colocação do Bruno, né? Como que foi, Bruno, que você falou de sincronicidade? Qual que... Vibra mais. Não, acho que as duas, né? A recorrência está dentro da sincronicidade e a sincronicidade está dentro da recorrência. Elas são inseparáveis, né? Pelo que a gente percebeu. É a figura... nos remete, né, uma alusão à figura do Santo Oito, aquele infinito onde os dois círculos são uma coisa só, mas são dois círculos, tipo o Yin e o Yang, né? São coisas maravilhosas. Você que está escutando no Spotify, não deixa de procurar esse episódio no nosso canal do YouTube, que também se chama Gnosis a Fundo. Não é no Gnosis Brasil. São dois canais do YouTube, Gnosis Brasil e o do podcast é Gnosis a Fundo. Então, se você está escutando e não está vendo, vai lá no canal do YouTube que, se não tá, daqui a pouquinho já vai ter, porque no YouTube sai um pouquinho depois, mas sai, para poder observar o cenário deslumbrante em que se encontra Laís Helena Teles nesse episódio, que só será observável através de um vídeo, né? Olha só. E a gente já agradece a designer que proporcionou isso para a Laís no episódio. A minha irmã Letícia Teles, que arrumou aqui para mim o cenário. A gente sempre querendo brindar algo digno aos ouvintes, né? E estava tentando melhorar o cenário um pouquinho. Mas aí daqui a pouco a gente viaja e já está em outro cenário, pessoal. Essa que somos instrutores itinerantes, somos missionários. Então, em cada hora a gente está num lugar. Por isso vocês devem ver que a gente sempre está em cenários diferentes quando a gente grava os episódios. Mas está sendo construído o nosso estúdio presencial, na sede presencial aqui do Brasil, que em breve também vão ter episódios gravados presencialmente. Novidade, mas em breve isso será real, né? Sim, será, e até pedimos o seu apoio, porque está faltando um pouquinho de recursos financeiros para concluirmos a construção do estúdio. Está quase, mas falta pouco. E depois a manutenção perene desse lugar. Tem aqui na descrição uma chave Pix que é muito simples, é podcast@gnosisbrasil.com, uma chave Pix de e-mail. Vai estar o nome do Marcos ali, vai aparecer quando você for fazer sua doação. Então, o Marcos está aqui, você já conhece ele, é confiável. E todo esse account vai para esse propósito, né? Vai para isso aí. Exatamente, pedimos a ajuda de vocês com qualquer doação, que será muito bem-vinda. Marcos, provocador do episódio 28, Sincronicidade e Recorrência. Conclua para nós, claro, e sempre trazendo um pouco de luz, né, para nós,
não só com a finalização, o desfecho do episódio, mas também como uma mensagem inspirada para que o ouvinte possa sair daqui melhor do que ele chegou, como é sempre o nosso anelo. É isso, valeu muito a pena esse bate-papo aqui de hoje. Para nós serve como um campo de estudo, uma roda de estudo, de conversa, que é muito edificante, de fato. Acho que o ser humano sempre vai, por mais que se relacione, vai se encontrando consigo mesmo. A gnose, ela também fala da questão da individualidade, né, da gente encontrar o nosso ser, nos darmos de conta que nós temos dentro de nós um espírito, algo que está querendo crescer, querendo se emancipar das trevas da existência, das trevas da psicologia, das trevas do ego. E quanto mais a gente caminha, mais a gente busca, nós vamos acumulando ao nosso redor, chegam ao nosso redor pessoas afins, formando um único corpo. Ao fim, essas pessoas que chegam fazem parte de um corpo misterioso, muito maior do que o nosso. Nós somos células dentro de uma criação. Então, essa é a orquestra da vida. Vai por sincronia, juntando as pessoas e formando esse grupo. É importante que a gente encontre pessoas afins com os nossos propósitos e nisso fortalecendo a nossa individualidade. Sempre os grupos não são para pertencimento e achar que nós, pertencendo de grupos ou pertencendo a grupos, vamos nos salvar. Pelo contrário, esse pertencimento fortalece o caminho individual e retroalimenta o caminho do grupo. Então essa é a diferença de quando se fala de um grupo gnóstico, a qual você sabe que você está sempre convidado a participar dos nossos cursos de primeira câmara, onde nós somos sinceros estudantes desse caminho da vida. Então esperamos você nas nossas sedes, compre os livros, aproveite bem seu tempo, porque cada vez a gente tem mais esses ladrões do tempo, né, que consomem a nossa vida e a nossa existência. Então se preocupe com isso. Um abraço a todos, esperamos você no próximo episódio, um prazer estar com vocês e até a próxima. Participe de nossos cursos gratuitos, presentes em mais de 100 cidades. Descubra-se em 23 lições de autoconhecimento. Acesse o link e inicie sua jornada.